Gênesis 41, a partir do versículo de número 14. Diz assim: Então, Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiram outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não dava aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, que essa palavra fale comigo, fale com a igreja que está aqui. O Espírito do Senhor venha testificar, vir com a resposta, com o direcionamento. E essa palavra, Pai, seja, ó Deus, algo que venha queimar em meu coração, no coração da igreja que está aqui, meu Pai. Porque não sou eu, pastor Rodrigo, falando, mas seja o Senhor, no teu Espírito, falando à igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor. Essa palavra aqui de Gênesis 41 é um episódio muito conhecido
E por ser muito conhecido, muito pregado, dispensa eu ter que explicar muitas coisas desse episódio. Mas uma das coisas poucas coisas que eu quero destacar aqui, dentre muitas que há aqui, é que no sonho que Faraó teve, acerca das vacas magras, que estariam anunciando aí os 7 anos de fome no Egito, o que destaco aqui é que Faraó ele viu no sonho uma coisa que ele nunca viu antes. Ele disse: em toda a minha vida eu nunca vi vacas magras igual aquelas. E eu creio que você e eu, nós não temos aqui essa vivência, mas que coisa feia que é uma vaca magra. Você vê uma vaca magra, toda pelancuda, é uma coisa horrorosa mesmo, né? A gente só vê isso na televisão, né? Nesses lugares onde passam por secas, enfim. Mas aqui, quando acontece isso é porque a vaca está doente. Mas uma coisa também que chama a atenção, que essa vaca era tão magra, que ela comeu as gordas e ela continuou da mesma forma. Então eu creio que essa vaca estava com muito verme e ela estava muito mal. Porque comer uma vaca gorda e continuar do mesmo jeito, não estava bem essa vaca. Tamanha era a surpresa que Faraó ficou com essa vaca que ele viu. Mas, deixando a vaca de lado, vamos para a questão da fome que está por vir. Esse sonho, José ele foi muito inspirado pelo Espírito de Deus, porque Faraó, ele sonha com a vaca, ele acorda assustado, e ele dorme de novo, e ele vem com outro sonho, e agora ele sonha com espiga de milho. Só que, inspirado por Deus, José, ele interpreta o sonho para Faraó. Sonhou com 2 coisas, mas é uma só. Eu vejo nisso a simplicidade de Deus para resumir as coisas. Porque ele poderia dar explicação para a vaca, para o milho, para os 7... Enfim, não, é uma coisa só. 7 anos de fome. Não é mais nada do que isso. E aí, nós sabemos como foi a situação, diante da fartura que viria, que a fome também é algo importante nós observarmos, que a fome ela seria tão grave, que as pessoas elas iriam passar tanta fome, que elas iriam esquecer dos anos de fartura que elas tiveram. Ou seja, elas perderiam a noção de tempo. E quando a pessoa fica com fome, ela perde noção de tempo, de espaço, de situação, ela perde os sentidos. A fome seria tão grande que as pessoas elas perderiam a noção do que aconteceu antes. E isso, né, é muito importante nós entendermos também que quando nós estamos nos piores momentos, nós esquecemos dos momentos bons que nós vivemos. E isso é muito natural do ser humano. Mas da forma como José foi chamado por Faraó, José, ele deixou para Faraó ali uma orientação: olha, levante administradores, para que no tempo da fartura, pegue 1/5 de tudo que for produzido e separe para que nos 7 anos de falência nós tenhamos o que comer. Esse 1/5 aqui era, na verdade, um imposto, um tributo, né? Que Minas Gerais já viveu isso na época do 5º, que a coroa portuguesa cobrava Minas Gerais de toda a produção de pedras preciosas, então se cobrava 1/5, que muitos chamavam de o 5º dos infernos, né? Porque era realmente o 5º que as pessoas tinham que pagar para a coroa portuguesa e aquilo era muito pesado para eles. Mas nesse sentido aqui, não era questão para trazer riqueza para Faraó, mas era questão de sobrevivência do Egito depois. Mas aí, Deus coloca, aliás, Deus levanta José e Faraó vê só uma pessoa para colocar aí com essa capacidade de administrar o Egito nos tempos de dificuldade: José. E aí, nós vemos o Egito depois com uma grave crise, tempos difíceis de 7 anos, e o Egito prosperando no meio da crise que foi para os 4 cantos do mundo. Mas aí vem aquela pergunta: José cresceu, prosperou, e aí vem aquela pergunta para mim e para você:
É possível crescer em tempos de crise? É possível tirar crescimento nos momentos da crise? José, ele cresceu, ele prosperou. Mas e nós hoje no século 21? Ou nós não estamos vivendo uma crise? Nós estamos vivendo uma crise, sim. Crise sanitária, crise religiosa, crise financeira. Em todas as áreas hoje em dia está havendo crise. Crise familiar. A crise hoje, ela como nós podemos dizer, a situação geral do globo terrestre hoje chama crise. Mas uma coisa que nós podemos ver nesses dias de crise que nós estamos vivendo, que algumas pessoas falam: eu estou me dando muito bem nessa crise. Eu abri um negócio, aliás, eu tive que fechar um negócio e eu abri outro. E esse outro que eu abri, eu estou indo bem. Eu estou crescendo, está dando certo. Aliás, eu estou ficando melhor do que antes. Pessoas que, aliás, não só pessoas que fecharam o negócio e abriram outro por questão por força das circunstâncias, mas pessoas também que continuaram com seus negócios e estão melhor do que antes da crise. E aí tem outra questão também. Enquanto muitos estão aí, às vezes, desempregados, tem pessoas que estão trabalhando mais do que antes da crise. E aí você ouve até pedreiro falar assim: olha, não está me faltando serviço. E aí você ouve pedreiro falar: eu estou com dificuldade de achar servente. E aí você vê a empresa falar que eu estou com dificuldade de conseguir funcionário. Ou seja, uns estão indo bem, mas, por outro lado, tem aqueles que estão se dando mal. Quebrou, faliu, estão no desalento, estão com dificuldade de levantar de novo. Então, são situações diferentes, mas o contexto de crise é o mesmo. Aliás, nós estamos o quê? No mesmo barco. No mesmo barco. Né? Então, agora, uma coisa que nós podemos observar na crise que nós vimos no Egito e podemos trazer hoje para o nosso século 21, a crise, ela cria oportunidades. Ela dá oportunidades aonde tem a necessidade de alguém se colocar ali. Para José, foi a oportunidade que ele teve de quê? De ser nomeado o governador do Egito. Ela criou uma oportunidade para ele. Mas, de outro lado também, ela cria o quê? Ela mostra as fragilidades. Sabe por quê? Vamos dizer aqui onde que ela mostra as fragilidades. Casamentos que estão na crise, o negócio piorou e aí veio as vias do fato do divórcio e a briga e tal. O que acontece? Esse casamento já vinha mal há muito tempo. Mas aí veio a pandemia, aquele homem que ficava o dia todo fora de casa, aquela mulher que ficava o dia inteiro dentro de casa, ou então trabalhando fora, aquela criança que ficava boa parte do tempo na creche ou na escola, ou então, se não estava na creche ou na escola, estava em aula de inglês, aula de natação, aula de balé e outras aulas mais. Então, era uma família que não tinha uma conexão diária. E com a pandemia, com esses dias que nós estamos vivendo, teve o quê? Que ficar todo mundo o dia inteiro se convivendo e olhando um para o outro. Aí, aquele casamento que já estava com alguns problemas, demonstrou a fragilidade, a falta de paciência, a falta de temperamento. Aí, como que você controla a situação de você ter que controlar uma criança que fica o dia inteiro, você tem que ficar o dia todo, o casal ali o dia todo trabalhando junto, e ainda com a criança pulando no sofá o dia inteiro, fazendo bagunça, com dever para ensinar dentro de casa. É muita coisa, é muita batalha. Mas, aí aqueles que estão fragilizados, que vêm há muito tempo, a crise só foi o quê? A gota d'água.
Mas agora tem aqueles que estão se dando muito bem na crise na área familiar. Vou te falar por quê. Aqueles casais que ficavam distantes um do outro, com a pandemia, eles tiveram que ficar juntos em casa e melhoraram seus relacionamentos, se conheceram melhor. Aqueles filhos que antes estavam distantes, agora eles estão juntos. E aí sabe o que acontece? Aquele pai que não tinha tempo para o filho, por quê? Ficava longe dele do dia todo em casa. Agora o que ele está fazendo? Aquele deslocamento que ele tinha de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas no trânsito, com o home office, ou então trabalhando em casa, ele está aproveitando esse momento para ficar mais tempo com o filho, para dedicar mais tempo para ele. Aí está descobrindo melhor o filho está conhecendo melhor o pai, a mãe. E aí você vê uma família se fortalecendo na oportunidade agora dessa pandemia que nós estamos vivendo. Porque a crise, ela mostra o quê? Ela traz oportunidades boas, mas ela mostra também fragilidades. E uma coisa muito certa, que quando a empresa também, ela quebra, às vezes, é porque ela já estava há muito tempo tocando o barco de uma dívida impagável. E com a crise, a coisa piorou. Então, primeira coisa, é possível crescer em tempos de crise? Sim, e não talvez, mas podemos dizer que sim, se olharmos pelo lado das oportunidades. Fazer, como se diz aí o ditado, pegar um limão e fazer dele uma limonada, que é o que nós estamos tentando fazer, que é o que José fez no Egito, um limão de 7 anos de seca, eu vou fazer dele uma limonada. E o Egito teve 7 anos de fartura para servir outras nações. Então, uma das coisas que nós devemos entender é que tem pessoas que estão usando esses momentos como grandes oportunidades. Muitas oportunidades estão se surgindo. E nós temos que entender uma coisa também. O Egito, ele não era aquela superpotência que a Bíblia fala. O Egito não sempre foi um império que a Bíblia fala. O Egito se tornou um império depois. Por quê? Com a administração de José, o Egito teve fartura e ele pôde o quê? Comercializar para as nações que não tinham. E aí, enquanto aqueles não tinham, estavam assim, fazendo força para sobreviver, o Egito estava nadando de braçada para crescer. E aí tem uma grande certeza também que nós podemos observar. Na crise, tem aqueles que batalham para sobreviver e tem aqueles que estão aproveitando para crescer. E aí, qual nível que você está, qual nível que eu estou? Você e eu, será que nós estamos nessa crise, nesses dias difíceis, trabalhando para viver ou estamos aproveitando para crescer? Porque se estiver aproveitando para crescer, aproveite as oportunidades, que elas estão aí. Elas estão aí para mim e para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que nos momentos da dificuldade, é necessário a palavra de ordem renovar e inovar. Por que renovar? Porque se não tiver o renovo, não tem a superação. O desgaste, ele nos tira a noção de raciocínio, de batalha, de luta. Precisamos renovar as nossas forças. É o que aconteceu lá em Neemias, quando ele fala, ele vê ali aquelas muralhas todas destruídas de Jerusalém, e ele fala o quê? Senhor, fortalece os meus braços. E o Senhor o ajuda, o Senhor levanta homens para ajudar ele, e ele reconstrói aquelas muralhas num espaço de tempo curto. E no momento da crise, é o momento de nós renovarmos nossas forças. Renova as forças, redobra as forças, renova o ânimo. E outra, renovou, por quê? Porque é tempo de eu o quê? Trabalhar,
Buscar agora, né, sobreviver e crescer também, em nome de Jesus, e inovar. Temos que inovar também. Tudo está passando por uma transformação, igreja. Os nossos cultos mudaram. Ou você não pensa que nós, pregadores, olha só que coisa, né? Aqueles que estão acostumados com a multidão ouvindo eles. 60, 70, 100, 200, 3.000, sei lá quantos. Aí tem que adaptar a visão psicológica de estar diante de 10, de 15, de 20, de 5. Né? Então, nós temos que inovar também. Mas aí, há aquela situação também que enquanto tem 15 aqui, tem 30 assistindo online, 50. E isso é o quê? A igreja, por muito tempo, ela teve aquele preconceito de culto online, e hoje, se não tiver culto online, a igreja está afadada a subir. Porque teve que ter uma inovação. Quantos irmãos e irmãs aí que não gostavam do Zap e agora estão tendo que usar? Não tinham cabeça para celular e tiveram que abrir a cabeça para entender como é que funciona o celular. Pessoas que ficavam ali na fila do banco para pagar conta e agora tiveram que abrir a mente para pagar a conta pelo celular, lá no conforto da casa, sem fila, sem transtorno, bonitinho dentro de casa e com segurança também, né? Então, é uma renovação que nós estamos passando, uma inovação que está acontecendo. Mas tem uma questão que vem na crise também. A crise nada mais é do que o dia mau. E o dia mau, ele não manda recado. Faraó, ele tinha que agradecer a Deus porque Deus mandou um recado para ele. Obrigado, Deus, que o Senhor mandou um recado para mim. Ah, se Deus mandasse recado. Meus irmãos, eu acredito que o Senhor fala, né? Mas só que a gente não ouve, a gente não atenta para essas coisas. E esses momentos que nós estamos vendo no Brasil, eu ouvi uma profeta um dia falando que lá era profeta mesmo. Porque tem profeta e tem profetada, né? Mas aquela mulher ali foi profeta, ela falou com todos os detalhes o que ia acontecer. Só que na época a gente não dava ouvido para essas coisas, porque a vida é muito corrida e a gente vai deixando as coisas seguirem à frente. Mas o dia mau, ele não manda recado. Lá em Efésios capítulo 6, 13, fala assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para que vocês possam resistir ao dia mau. Porque ele vai vir. Seja para mim, seja para você, ele vem para qualquer um, mas ele não manda recado. Só que o Senhor, ele manda, o único recado que ele manda é: se fortaleça antes, para a hora que o dia mau vir, você está preparado. Igreja de Deus, eu sei que você está percebendo isso. Nesses dias nós estamos vivendo. Quem está de pé é quem tem depósito lá de trás. Se preparou lá atrás, se fortaleceu lá atrás, mergulhou na palavra lá atrás, se envolveu lá atrás. Agora o negócio está acontecendo. Não, eu já sei disso. O Senhor já tinha me falado. O Senhor já me fortaleceu, eu estou preparado. Então, o dia mau, quando ele vem, ele não pega a gente de surpresa, porque nós já estamos preparados para ele. E aí, ele diz, o próprio apóstolo Paulo fala: depois de você ter feito tudo, permaneça inabalável. Porque não adianta nada se preparar para o dia mau, se na hora que ele vier, você amarelar. Você está preparado? Estou, então fica firme. O dia mau veio. Creia no Senhor. Creia na palavra que você ouviu, você leu. Creia nas orações que você fez. O dia mau está aí. Agora você tem que ficar firme. Não amarela. Porque ele está falando aqui, olha, depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. E o estar inabalável é o que? Não amarelar.
Porque você já está o quê? Suficientemente protegido pela armadura de Deus. Para o dia mau quando ele vier. Jó, quantas crises Jó passou, né? Várias em uma só. E ele fala o que lá em Jó 3:25? Aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu. É como se Jó estivesse falando assim: olha, eu pedi a Deus para isso nunca acontecer, para isso nunca vir, mas infelizmente veio. E agora que veio, eu vou confiar no Senhor. Eu não queria que isso acontecesse, mas agora aconteceu, eu permaneço firme no Senhor. E isso aqui, igreja, traz para nós uma grande certeza. O dia mau, ele vem, ele está aí, mas nós não podemos baixar a guarda sobre ele. Renova suas forças, se inova, o Senhor te capacita, o Senhor te dá a unção. Aliás, ele não dá a unção, né? Nós já temos a unção. Nós temos, igreja, o que a palavra de Deus fala da mente de Cristo. Olha só a mente de José para falar com Faraó acerca do sonho. 2 vaquinhas, 7 vaquinhas e 7 espiguinhas. E ele dá ali uma visão de Deus, de tudo, de reino do Espírito, de reino terreno. Ou seja, a mente de Cristo. Uma das coisas que nós podemos ver também, que além do dia mau ele vir, ele não escolhe pessoas. Lá em 2 Coríntios 7:5, se você quiser abrir, pode abrir, que eu leio junto contigo. O dia mau, ele não escolhe pessoas. Ele não escolhe posição ministerial. Ele vem para todo mundo. Assim como nós estamos vendo nesses dias que nós estamos passando nessa terrível pandemia que está aos poucos indo embora. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Quando ele chegou na Macedônia, ele foi em tudo atribulado e não teve repouso. Ele nem, acredito eu, que nem dormindo ele estava direito. Ele não teve repouso, ele não teve descanso. O tempo todo batalha se levantando, o tempo todo ele fala que a carne dele não teve repouso. Acredito eu que até fome ele passou. Um homem de Deus, apóstolo Paulo, iniciante da igreja de Cristo, passou esses momentos difíceis. E aí ele fala, né? Olha o que ele fala aqui: por fora combates, por dentro temores. Sabe o que eu vejo nisso aqui, igreja de Deus? Ainda que a pessoa ela saiba quem é o Senhor, ainda que ela tenha uma direção dada por Deus, ela pode estar no centro da vontade de Deus e fazendo o que Deus direciona da forma como Ele falou. Ele pode estar fazendo direitinho, mas por dentro ele está com medo. Ele teme por dentro. E isso é natural nosso, igreja. Isso é natural nosso. Deus ele pode dar uma direção para a gente, falar para a gente fazer, dar uma direção. Nós estamos no centro da vontade dele, nós estamos combatendo, estamos fazendo, mas por dentro tem aquele medo. Será mesmo? O Senhor está comigo? Dá aquele medo, aquela insegurança. Isso é natural, isso é humano. Mas uma coisa é certa: nós não podemos deixar de sermos abatidos pelo dia mau e pela crise. Porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é contigo. Ele é conosco, igreja. Ele está conosco. Ele não. Aliás, olha, presta uma coisa: Ele continua o mesmo no trono. Ele continua o mesmo. Uma das coisas que nós podemos perceber também, que nos tempos da crise, é uma coisa que eu acredito que é a mais desafiadora nos tempos difíceis: fazer mais com menos recursos.
Eu não sei se você percebeu, eu creio que percebeu, que quando José falou ali para Faraó, ele pagar 1/5 de toda a produção, para viver 7 anos para frente. Ou o Egito estava produzindo muito, que eu acredito que pode ser uma grande verdade, ou então eles tiveram que reduzir os custos ali, reduzir as despesas, para separar alguma coisa para depois. Mas o que ficou depois não era muito, perto do que era antes. Porque se você falar que 1/5 é a quinta parte do que tinha antes, ele não falou para tirar metade, ele falou 1/5. De cada 100, né? Tira aí 20. Olha só a mixaria que, vamos dizer assim, na nosso português, ele estaria guardando. Mas esse menos que ficou fez muito. Fazer mais com mais recursos, qualquer um faz. Mas o desafio desses dias que nós estamos vivendo é fazer mais ou a mesma coisa com menos. E é aí que está a matemática poderosa e soberana de Deus. Você conseguir fazer com que aquele R$1 vire 1,50 ou vire 2. Ou você conseguir que a compra do mês, ao invés dela acabar no dia 20, aquele momento ali que quando você abre a geladeira, ela está igual a gaiola de passarinho com giló e água, mas a compra ia até o final do mês. O gás multiplicar, ainda que esteja com mais gente dentro de casa, com criança comendo o dia inteiro, com todo mundo dentro de casa. Tem que fazer mais com menos. Por quê? Ter muito recurso e fazer mais é uma coisa muito tranquila de se fazer. Vou te dar o nosso exemplo, da nossa realidade. Você acha que a arrecadação do templo da igreja cresceu? Não, de forma alguma. Não cresceu, nem multiplicou. Mas é Deus que está fazendo o milagre. É o Senhor que está fazendo o milagre, né? Ele que está fazendo o milagre aí para a glória do seu nome. Eu estava falando com o irmão Rodrigo, se teve um dia que eu achei uma areia ali atrás, que eu achei que a areia era lixo. Não tem nada ali não, estava cheio de grama. Eu comecei a coar aquela areia ali, eu acabei fazendo várias maceiras com a areia. E aí, nós podemos perceber, eu teve um dia que eu falei, meu Deus, de onde está vindo? Como é que conseguiu ser feito tudo isso? De onde veio esses recursos? É Deus, igreja. Não é eu, não é ninguém, é Deus que faz essas coisas. A matemática dele é diferente da nossa. Sabe, às vezes nós podemos perceber pessoas que é louvável isso. A pessoa, mesmo ali nos tempos de dificuldade, teve um dia que um irmão falou com o pastor Rodrigo, eu não trabalho, o meu salário não aumentou, o meu ganho é o mesmo, aliás, até diminuiu, mas eu continuo entregando os mesmos dízimos, as mesmas ofertas, e não falta nada para mim dentro de casa. Eu falei, meu irmão, não tem como você dar umas aulas para mim, não? Porque eu estou precisando disso. Por que não é? Não diminui o salário, diminui as coisas e entrega o mesmo dízimo e oferta como se ganhasse muito. E não falta nada de casa. Eu preciso que você me dar uma aula para mim. E aí, o tempo da crise, ele traz para nós esse grande desafio. Fazer menos com mais. Aliás, fazer mais com menos. Uma das coisas que nós podemos ver também, é possível crescer em tempos de crise? Com certeza sim. A história mostra isso para nós. Vamos no Japão, que foi um país que foi destruído, detonado na Segunda Guerra Mundial. Passaram uma fome terrível, inclusive o fundador da Honda, quando ele foi fazer a primeira moto motorizada com gasolina, ele teve que fazer a moto escondido dentro de casa, com gasolina adulterada numa garrafinha, e aí
a polícia ia dentro de casa em casa para saber se eles estavam usando gasolina que não podia ser usada, porque a gasolina era racionada. E aí, quando o policial chega, o que ele faz? Ele mistura gasolina com água e falava que não, esse aqui é água para beber, mas era gasolina. E quando a polícia vai embora, ele faz um processo para tirar a água da gasolina para ele poder usar no experimento, para fazer a primeira motoquinha movida a gasolina. Como que era ali a míngua que eles estavam vivendo, a fome, a escassez de tantas coisas. E hoje? O Japão é a terceira maior economia do mundo, atrás só da China. Igreja de Deus, passou o que passou e está lá prosperando. A Europa prosperou, cresceu no meio da crise. Se nós podemos ver que a Coreia do Sul, que passou tantas mínguas, tanta fome também, e a igreja orou tanto por ela, e eles puderam prosperar, e hoje também é uma grande economia. Cresceram no tempo de crise também. Saíram do meio das cinzas. Por quê? Inovaram, renovaram, perseveraram, usaram as oportunidades, teve ali aquele potencial de resiliência. E aí, eu acho lindo, a palavra que Deus chama o povo dele depois do cerco, depois de tantas batalhas. Ele chama de o remanescente de Israel, que também é conhecido como os sobreviventes de Israel. E a partir daqueles sobreviventes ali, eles saem do meio das cinzas e hoje se torna aí uma grande nação, uma grande potência econômica também. Por quê? Deus deu resiliência para eles, Deus deu ali superação para eles. Então, igreja, a história mostra para nós que é possível crescer em tempos de crise também e sair da crise também. Agora, tem uma questão também, nós não podemos nos acomodar. A acomodação traz graves problemas para a gente. Quer dar um exemplo? Ontem nós estávamos tirando a lajota dali, estava acomodada ali há anos. Graças a Deus não tinha nenhum bicho debaixo dela. Mas se você deixa um troço acomodado num canto lá, deixa lá, vai deixando. Ali dá escorpião, dá cobra, dá outros bichos, mas que ali é perigoso também. E se nós acomodarmos, a poeira, ela vem, ela fica ali, e aí depois, para sair de novo, só mesmo um renovo poderoso para nós sairmos daquela acomodação que veio. E nós nunca podemos deixar assim que a crise vai passar por si só, ela não vai passar por si só. Nós temos que trabalhar para ela passar. Ah, não, vamos deixar porque no tempo certo ela vai passar. Não, nós temos que trabalhar para ela passar, igreja. Se eu não acreditar, se você não acreditar, ela não vai passar. Fechou a igreja, vou fechar. Ah, não, vou esperar a pandemia passar para reabrir a igreja. Igreja de Deus, ela não vai passar dessa forma. Então, nós não podemos nos acomodar nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós temos que estar sempre em atividade, em ação, em reação também. Entende isso, igreja? É possível. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer, eu faço para mim, você faz para você, e o brasileiro tem que fazer para ele também. Aliás, o mundo inteiro tem que fazer. O que estamos aprendendo com essa crise? A pior coisa que nós podemos viver ou presenciar é lá na frente a gente vê que tudo passou e nós não aprendemos nada com a crise. Estamos do mesmo jeito. Você quer ver só um exemplo de gente que não aprendeu com a crise? Vai ler o livro de Juízes. Vinha aquele cerco, o inimigo se levantava, acabava com tudo, destruía, matava. Aí se levantava um juiz, Deus dava o Espírito de Deus usava aquele juiz trazia libertação para o povo de Deus. Aí o povo de Deus passava 20, 30, 40 anos de bonança, de tranquilidade.
Só que tem uns versículos lá que fala assim: e voltou o povo de Deus a fazer o mesmo que fazia antes. Voltou para os ídolos, voltou para isso, voltou para aquilo outro, e aí Deus os entregou na mão dos inimigos. O povo não aprendia. Vinha o cerco, vinha a crise, vinha a dificuldades, e eles não aprendiam que Deus ainda estava ali trazendo um corretivo para eles. E nós, igreja do século 21, nós temos que entender uma coisa: esta crise, ela tem que nos... Aliás, ela não tem, ela está ensinando coisa para a gente. Só que o bom aluno é aquele que não só aprende, mas põe em prática. Essa crise é aquela crise, nós estamos revendo as nossas gavetas, revendo as nossas prioridades, revendo-nos como igreja também, por que não? O que mais importa para nós estamos aprendendo nesses dias. Aquilo que nós desvalorizávamos, hoje nós estamos vendo o valor que tinha, e nós não sabíamos. Recebi um novo coração do irmão, coração de Deus, coração regenerado. Abrace o seu irmão, igreja. Aí tinha gente que ficava lá assim, né? Vai lá, irmão, abraça a irmã, abraça o irmão, e ninguém vai. Hoje você está aí do lado do seu irmão, você queria abraçar ele ou ela, não queria? Então, um dia nós vamos voltar para esse momento de novo. Aí eu quero ver que esse abraço vai sair até fogo de Deus. Aí vai sair até reteté. Oh, glória a Deus, eu posso abraçar o irmão de novo. Porque a gente achava que, não abraça, eu não gosto desse negócio de abraçar. Não, mas agora você está vendo o valor que tem um abraço. Aqueles avós que ficavam assim, esses netos que só dá problema, eu não tenho paciência para menino mais, agora estão chorando a ausência dos netos. Estão malucos para os netos poderem visitar eles de novo. E assim vai, igreja. A crise está ensinando coisas para a gente. Nós que tínhamos, aquela alegria. Hoje eu vou no culto, hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou. Não, eu vou, hoje eu vou. Vou, então vou. Aí, podia vir, estava cheio de gente e tal. Agora não. Será que daí vaga? Será que pode ir? E aí, igreja, olha só. O valor que nós estamos... Aliás, será que nós estamos dando valor para o culto presencial? Aquele culto onde a gente pode ir, fazer, acontecer, e todo o tempo for necessário. Agora nós estamos vendo o valor real do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que está aprendendo, tem gente que não está. Mas quem está aprendendo, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me ensinando. Aproveita essa crise, igreja, para você aprender com Deus, com Ele. Deus, Ele não manda nada, ou aliás, Ele não permite nada que não seja para o nosso ensino. Eu falo isso e as pessoas têm que entender que é uma grande verdade. A Bíblia, ela não é um livro de religião. A Bíblia é um documento da humanidade, que fala o início, o meio e o fim da humanidade. Tudo que está aqui não é coisa de religião, de crente, de judeu, seja lá quem for. Não, não, não. Isso aqui é um documento que Deus deixou pela misericórdia dele para a humanidade saber o futuro que a humanidade tem. E tudo que nós estamos vivendo, igreja, já está aqui já, só que nós não paramos para perceber ainda. E outras vão vir, mas que nós possamos aprender alguma coisa com essa. Será que nós aprendemos com a crise hídrica de 2014, 2015? Como nós estamos fazendo com a água que a gente entra na nossa caixa? Nós estamos jogando fora de qualquer maneira, nós estamos desperdiçando do mesmo jeito. O que nós aprendemos com a crise aí do Zika vírus, da dengue? Os nossos quintais estão sujos da mesma forma. Que já tem casos de dengue aí rondando pelas ruas. E teve um dia que as pessoas que trabalham para a dengue, eles não estão podendo entrar no quintal de todo mundo por causa da pandemia. Tem uns que falam assim, olha, eu não vou entrar não, porque eu já sei que é organizado, porque eu sei que aí já está tudo arrumadinho, não precisa entrar não. Mas é só para conscientizar,
questão de água e tal, que a dengue está aí. Mas tem uns que eles sabem como é que é a casa, que eles já tiveram lá outros momentos, então eles não estão nem ligando, eles estão tendo que entrar. Porque se não entrar, vem a dengue também. O que nós aprendemos, igreja? E o que nós vamos aprender com essa crise que está aí, que está aí aprendendo? E olha, o aprendizado nos torna mais fortes e resilientes. Amém, igreja? Agora, uma coisa importante nós entendermos também é que, às vezes, você, pastor Rodrigo, mas tem aqueles que, eu, por exemplo, de repente estou nessa situação, você pode, de repente, estar nessa situação de desalento, sem rumo, sem direção. Aí você pode pensar, não tem jeito mais para mim, acabou tudo, que não tem mais, não estou vendo mais saída para esse momento que eu estou vivendo, estou num buraco, num poço que não tem como sair dele mais. Aí nós temos que ir lá para a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 18, abra comigo aí. Há aqueles que crescem, há aqueles que não crescem, mas há aqueles que porventura estão em momentos de desalento, estão em tempo de desistir de vez, mas a palavra de Deus, ela tem algo para nos orientar também. Lamentações 3:18. Lamentações 3:18 diz assim: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Jeremias, ele chega lá depois daquele cerco e ele vê, não tem jovens mais, não tem cidade mais, acabou tudo. E ele pensa, ele diz juntamente com ele, eu não tenho, a minha esperança no Senhor acabou. Eu não tenho uma esperança de que Deus possa fazer mais nada por mim. E aí, igreja, eu quero dizer uma coisa, não acabou nada, não. Não acabou nada. Nós é que podemos perceber ou pensar que acabou, mas não acabou. Sabe por quê? Na hora que nós olhamos para um cenário que não tem jeito, que não tem saída, nós só temos uma coisa a fazer: trazer à memória aquilo que traz esperança. O que nos traz esperança? Somos salvos pela misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Quando eu penso na misericórdia de Deus, quando eu penso nas misericórdias do Senhor, igreja, nós somos renovados por ela. Você acha que todo dia eu acordo como se eu vi um passarinho verde? Não, igreja. Tem dia que dá vontade de chorar. Tem dia que dá vontade de sentar num canto e chorar até não sair mais lágrima. Mas tem hora que as lágrimas até faltam. Mas quando eu penso no Senhor, eu sou renovado. As misericórdias dele, eu penso, não, o Senhor está nessa situação, o Senhor está nesse negócio, o Senhor é a minha porção, o Senhor, Ele não está permitindo viver essa situação em vão. Eu sei que tem aí um nicho de ensino de Deus. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo, além de ser o mesmo, ele continua agindo da mesma forma. Aí, nós viemos com aquela palavra, pelo que eu sei quem é o Senhor, eu sei que em algum momento vai fazer alguma coisa.
Pelo que eu conheço de Deus, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. E aí, é o que Ele fala: a minha porção é o Senhor, portanto, eu vou esperar nele. Você não vai esperar em Deus dormindo dentro de casa. Você não vai esperar em Deus deitado, berço esplêndido. Não. Você vai trabalhar, você vai planejar, você vai correr atrás, você vai fazer tudo o que tem que ser feito, mas esperando o resultado de Deus. Porque, igreja, o que Deus fala, o que o Senhor fala na parábola dos talentos? Enquanto eu não venho, negocie os talentos que eu te dei. Põe para fora os seus talentos. Põe para fora aquilo que você acha que não tem, mas tem. Só falta, igreja, despertar para eles. Olha, quando eu falo de oportunidades que a crise dá, e ela dá mesmo. Ontem eu tive conversação com o pastor Anderson, e ele falou assim: pastor Rodrigo, eu falei: pastor Anderson, tem música aqui na igreja? Eu falei: não tem não. Quem toca violão aqui sou eu. E aí, diante disso, eu abri essas aulas de violão para mim ver se eu estimulo alguns irmãos aqui, alguns jovens, para eles tocarem violão. E estão arranhando violão já. E está o pastor Rodrigo junto lá com ele. Por quê? A necessidade faz a vez. A necessidade faz a vez. E é aquele ditado antigo, lá da Serra da Onça: carro apertado é que canta. E canta mesmo. Canta, igreja. E canta bonito, carro apertado. A gente só troca um sapato quando ele aperta. Enquanto ele não aperta, a gente vai ficando com ele. Eu vejo olha só a oportunidade que essa crise está dando para Guarani. Ontem nós tivemos a nossa segunda reunião de pastores juntos de Guarani. Casa da Bênção, Universal, Assembleia Filadélfia, Assembleia Madureira, Assembleia Missões, Metodista, tudo junto. Santuário da Fé, pela segunda vez. Orando, planejando, conversando, trocando ideias. Se não fosse o coronavírus, estava cada um no seu canto. 2011, igreja, 2012, aliás, 2011, o pastor Marco Aurélio tentou fazer isso e não conseguiu. Por quê? Cada um tinha sua atividade, cada um tinha seus problemas, cada um tinha sua agenda, então não tinha como se reunir. E agora? Ou nós nos unimos, ou nós vamos morrer. Ou nós vamos ser sucumbidos. E aí, sabe o que aconteceu nessa reunião de ontem? Estava lá ontem presente a vereadora Roberta, que foi levar lá um projeto-lei para trazer oficializado para Guarani o dia do Evangelho, que é o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. E aí a gente ali tecendo ideias. Qual que é a ideia? As igrejas se reunirem, se unirem para fazer desse dia festividades, movimento, para trazer relevância para o dia, que pode ser que posteriormente se transforme até mesmo um feriado. É um projeto-lei. Aí sabe qual é outro projeto-lei que surgiu com essas reuniões também? Que a igreja seja uma atividade essencial, para não ser fechada em tempos de pandemia, que outras vão vir, e a gente não sabe quando, mas elas vão vir. Mas é que a igreja permaneça aberta, funcionando, recebendo os irmãos. Se não é a pandemia, igreja, nós estamos tudo lá, enfim. Eu vou te falar uma coisa, o que a crise faz. É o freio, é como se fosse... Já viu quando você está num ônibus? Tem um em pé, tem outro andando no corredor. Cada um ali, aí tem um na janela, olhando para fora, tá que é bagunça. Aí o motorista, ele olha para o retrovisor e olha para trás e vê que está todo mundo bagunçado atrás. Sabe o que ele faz? Ele dá aquela freada. Aí todo mundo... É para arrumar a casa. Aí quem estava de pé assenta, quem estava sem cinto coloca o cinto, quem estava com a cabeça lá de fora põe para dentro, e o motorista, ele freia, para tudo e chama a atenção de todo mundo. É o que a Cristo está fazendo comigo e com você. É o freio para arrumar a casa, para consertar a casa, para consertar a igreja, para consertar as famílias, para consertar as instituições que hoje estão passando pela CPI da pandemia, para ver onde está roubando e onde não está, para ver aonde nós estamos falhando, para não sermos mais errantes lá na frente.
Tem que ter esse freio, igreja. E isso tudo é para o nosso quê? Crescimento. E o crescimento proporciona isso. Uma coisa é certa: o mar calmo nunca faz marinheiro. Para o marinheiro ser bom, ele tem que passar pelo mar agitado. E um bom piloto também tem que passar por muita turbulência. Ou até mesmo quase que uma queda de avião. Aí ele não somente é congratulado como um bom piloto, mas ele é visto como um piloto de excelência, porque evitou um grande desastre. Nunca podemos entender, nós temos que entender uma coisa também, igreja: animal de barriga vazia não sai para a caça. E essa crise está fazendo isso com a gente. Nós estamos tendo que sair da caça para a caça, sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto, ela foi toda descortinada. E agora nós estamos tendo que organizar a nossa casa. E eu glorifico a Deus por uma coisa também: a igreja cresceu mais, foi nas perseguições. Espalham por lá. Estava todo mundo juntinho lá, né? O Pentecoste veio, todo mundo junto, glória a Deus, aleluia. Aí veio a perseguição nos dias do imperador Cláudio. E aí vai um para Antioquia, vai um para um lado, vai um para o outro. E aonde eles vão aonde? Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Aí planta a igreja lá também. Se não vem a perseguição, fica todo mundo ali quietinho. E essa perseguição que nós estamos vendo aí hoje, que parece que você pode pensar que não é, mas vai trazer um crescimento para a igreja. Nós vamos ver aí, eu creio nisso, igreja, em nome de Jesus. Aliás, começando por Guarani. Você não faz ideia do que vai ser a igreja de Guarani depois dessa pandemia. Se você viver, você vai ver. Se você estiver lá, você vai ver. E eu quero ver isso também em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. Tenha essa palavra contigo. É possível crescer na crise? Sim. Se você estiver com esse entendimento, é um aprendizado que eu estou tendo. E eu vou fazer bom uso dele. Agora, se você vê como uma praga vindo de Deus, com aquele pessimismo todo, você vai sucumbir nela. Porque eu volto, aliás, não volto, mas eu digo, para nós encerrarmos, não existe pessimista próspero. Todos os pessimistas, eles são falidos, parados no tempo. E os otimistas estão sempre crescendo, estão sempre prosperando, estão sempre avançando. Você pode pensar, igreja, inúmeras coisas que não vai dar certo, não tem jeito, mas a gente sempre, não vai dar certo sim. Eu me lembro quando eu fazia célula, a gente fazia célula de jovens ou de adultos, enfim, né? E aí chegava um, chegava dois. E eu estava lá, né, firme no Senhor. E aí tinha, mas só tem dois. Não, por enquanto só tem dois, não vai chegar mais gente. E aí chegava um, chegava dois, chegava três, a gente começava 7h30. E aí quando vinha já estava 12, 13, 14, 15 dentro da célula. Por quê? É otimismo. Amém, igreja? É possível, mas tenha essa certeza. Use esses momentos para ser trabalhado pelo Senhor. Deus, Ele está nos lapidando, Ele está nos forjando o nosso caráter. E toda correção, ela é para o nosso crescimento. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, orar pela sua vida, em nome de Jesus, porque nós sabemos que amanhã é segunda-feira e cada um tem uma realidade de vida. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas que essa palavra venha te trazer uma certeza. Eu estou aqui para crescer. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu sei que eu vou produzir algo hoje. Eu sei que hoje eu tenho um aprendizado de Deus para mim. E eu oro ao Senhor para que você tenha uma experiência de crescimento